Você pega qualquer filme sobre a Guerra do Vietnã, e eles são muitos, e haverá retratada como um conflito armado que aconteceu entre 1955 e 75, envolvendo o Vietnã do Norte comunista versus o Vietnã do Sul democrata, com auxílio dos Estados Unidos. No final de contas, ela envolveria combatentes de cerca de 40 países, resultando em milhões de mortes e tendo um impacto duradouro na política global. Essa é a versão cinematográfica que a gente vê em produções de qualidades variadas, que vão desde Rambo 2 a Platoon. E de fato, nenhuma guerra recente se mesclou à ficção para esconder os segredos sujos de 5 presidências diferentes dos Estados Unidos quanto esta. A versão contada pelos vietnamitas dessa guerra é muito diferente e será que eu vou contar aqui. Para a gente ter uma ideia de como ela é complexa, há 3 dias, no dia 23 de 5 de 2023, o Intercept publicou uma reportagem extensa que comprova mais 150 mil assassinatos de civis no Camboja, ordenados pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Henry Kissinger, que estão ligados à tal guerra do Vietnã. E são assim, centenas de milhares de assassinatos, não algo muito fácil de você esconder, sendo revelado só 50 anos depois. Então a gente ainda está com a calculadora ligada, computando a quantidade de baixas e crimes de guerra na conta de cada país envolvido neste conflito. Então, muito do material documental que citaremos aqui não veio a público de uma vez. Foram historiadores e jornalistas que tiveram um papel crucial de revelar os segredos sujos dos seus governos, porque nenhum governo internacional fragilizou mais as potências ocidentais. A maior delas, os Estados Unidos da América, perdeu um conflito militar para um povo que inicialmente nem tinha exército, que teve que montar suas forças armadas treinando no meio da selva e com isso formar um estado soberano cuja proeminência é hoje internacionalmente reconhecida, o Vietnã. Quem revelou os erros dos Estados Unidos da América foram os próprios combatentes que voltaram mutilados e traumatizados da guerra e conseguiram entender a lógica mastigadora de gente da política internacional do seu país. Às vezes, os movimentos anti-guerra dos anos 60 traziam hippies, o pessoal da nova esquerda, mas também patriotas, familiares de cidadãos americanos que morreram nessa guerra, que tinham entendido que seus filhos, seus irmãos, seus tios e por aí vai, tinham sido sacrificados por motivos escusos de presidentes daquele país. Essa guerra, aliás, foi combatida majoritariamente por caras de 19 a 22 anos de idade, geralmente da zona rural, por parte das minorias étnicas ou da classe trabalhadora. Universitários e filhinhos de deputado tinham carta branca na hora de se alistar. Então, se eu resumo as gênesis da Guerra do Vietnã hoje como um conto cautelar, não é por anti-americanismo meu. Esse foi um momento de crise na credibilidade de 5 governos diferentes daquele país, democratas e republicanos, perante sua própria população. E essa crise de credibilidade ainda não acabou, em partes porque esses governos continuam repetindo os mesmos erros. Os vietnamitas, com razão, são super orgulhosos das conquistas e sacrifícios do seu povo nesse conflito. Ela foi a segunda guerra da Indochina, como alguns deles chamam, uma verdadeira guerra de independência nacional. E por tudo isso, a forma mais honesta de começar uma apresentação sobre a Guerra do Vietnã é reconhecendo o fato: há mais de uma narrativa sobre o evento. Comecemos com o contexto colonial, já que da perspectiva vietnamita, a tal Guerra do Vietnã foi a extensão de uma guerra colonial. O secretário de Estado Le Duan tem escritos de 1965 a descrevendo da seguinte forma: a Guerra Americana do Sul continua sendo uma guerra neocolonialista, embora esteja sendo travada com novos métodos e novas forças. O termo Guerra Americana é o primeiro que salta aos olhos aqui, porque no Vietnã é assim que ela é chamada. Por questão de rigor historiográfico, eu vou optar pelo nome Segunda Guerra da Indochina, só que saibam que essa já é uma escolha interpretativa que assume que esse conflito Estados Unidos versus Vietnã do Norte é herança de outro conflito mais antigo, da Primeira Guerra da Indochina, que por sua vez envolve o Vietnã tentando se tornar independente da antiga metrópole, a França. A gente vai explicar como é possível fazer essa ligação, mas olha a bagunça que é pensar a geografia política nesse contexto.
A primeira coisa a se desmistificar, portanto, é a afirmação de que a Guerra do Vietnã foi uma guerra civil e potências ocidentais estavam lá só para moderar o conflito. Correção, ela foi uma guerra colonial. Aqui a gente considera brevemente o colonialismo francês na tal da região da Indochina. Durante os anos de 1940, o Japão aproveita que a Europa está ocupada se estapeando na Segunda Guerra Mundial e invade praticamente todo o território asiático, um atrás do outro. Então a Inglaterra perde colônias suas em Singapura, Burma e Malásia. A Holanda perde a atual Indonésia e por aí vai. E a França também perde o território que é a tal da Indochina, que hoje abarca os estados do Vietnã, do Laos e do Camboja, como mostra no mapa. Conta-se nas nossas aulas de escola que esse foi mais um ato de usurpação das colônias pelos fascistas. Enquanto a Alemanha estava tocando terror na Europa, o Japão estaria acabando o serviço no teatro de guerra da Ásia e do Pacífico, como uma potência aliada dos nazistas em um só plano de dominação global. Mas uma vez que a gente entra em contato com a historiografia asiática, salta aos olhos quão diferentemente esse mesmo evento pode ser narrado. E olha a história que se conta por lá. A Ásia era cobiçada pelo mundo desde o século XIX por seus minérios. E nenhum país foi mais afetado por isso do que a China, em função da sua extensão e da sua riqueza. E a Revolução Industrial e o crescente armamentismo que definiu a história europeia dessa época levou a Europa a se estapear por cada pedacinho de território asiático assim que se descobria algum bem mineral nesse lugar. Então vamos dar um exemplo das Filipinas. Quando se descobriu ter tungstênio ali, os Estados Unidos foram e roubaram essa que era a colônia da Espanha na época. E essa é a história por trás da Guerra Hispano-Americana de 1898. Acharam borracha na Malásia e no Vietnã. No outro dia, os governos britânicos e franceses estavam enviando comitivas, navios de guerra, para controlar esses estados e extrair o máximo de bens com a maior eficácia possível. E como a Europa invadiu esses territórios para roubar seus recursos nacionais? Eles não fizeram isso de forma direta, como rolou nas grandes navegações, porque isso dava muito trabalho, isso desgastava muito a imagem de um país. Então, eles começaram a se filtrar nos governos desses países asiáticos, fomentar a guerra lá dentro contra suas antigas metrópoles ou contra governos tradicionais e prometer autonomia e grana para cada povo. O nome que se deu a isso na época foi State Building, construção de Estado. Quer um exemplo? Os vietnamitas tinham um imperador chamado Bao Dai, em certo momento, e o povo referenciava esse cara como quem reverencia um deus. E os franceses disseram, porra, que tal se a gente mantivesse esse camarada no poder, encher ele de badulaque de dinheiro e um cargo ornamental, enquanto extraímos borracha para a nossa nova indústria, a Michelin. Essa indústria fabricará pneus de caminhões para a gente se armar até os dentes e competir contra os ingleses numa eventual guerra. Eles, aliás, que estão fazendo a mesma coisa na Malásia e em Singapura, aqui do lado, com uma indústria chamada Goodyear. E esse é um desenvolvimento que eu expresso aqui de forma anedótica, é claro, mas que causa 2 guerras mundiais. Tratava-se de uma corrida armamentista ou por bens materiais, por desenvolvimentos industriais, em que cada estado tentava garantir a conquista de novos mercados imperiais até que fosse tarde demais. E o nome das empresas que eu citei, Michelin e Goodyear, vão ser reconhecidos por vocês todos, eu tenho certeza. Eles são grandes monopólios do capitalismo contemporâneo que se fortaleceram e surgiram para executar saques coloniais. E ainda no século XIX, a França invade a tal da Conchinchina e o Vietnã. E com maior dificuldade, ela invade o Vietnã do Norte, onde existe uma reação um pouco teimosa por parte de uma população que mora numa região de relevo, de montanhas, e está mais acostumada a sobreviver ao clima frio. E junto a esse pessoal mais casca-grossa, a gente encontra um germen de um primeiro anticolonialismo naquela região. Em uma segunda geração, já nos anos de 1920, começa a ser veiculado um ideal de independência nacional, pautado no modernismo revolucionário, baseado tanto na Revolução Francesa quanto na independência americana. E dessa geração surge um camarada chamado Ho Chi Minh, nascido em 1890, uma das personagens centrais de hoje, é claro, que herda expectativas do movimento nacionalista para depois virar um dos maiores revolucionários comunistas da história.
Esse mesmo norte resistente sempre foi a pedra no sapato da França, já que no norte se encontrava o delta do Rio Vermelho. Esse rio daria o tão desejado acesso aos franceses ao sul da China, que era tipo a menina dos olhos dos europeus. A China que os franceses tanto querem para si está sendo disputada a tapas por outras potências também, entre elas o Japão e a Alemanha. Para encurtar uma história longa, o Japão chuta o balde em dado momento e invade a China, tomando tudo para si. E ele deixa parte para os nazistas alimentarem seu truste do aço, que vai alimentar o exército alemão. Aí, no ano de 1937, começa a Segunda Guerra Mundial na visão asiática. É o que estão dizendo vários asianistas, contrariando tudo que se convencionou nos livros de história do Ocidente. A Segunda Guerra Mundial para eles não começa com a invasão da Polônia pelos nazistas lá em 1939. A entrada de cada grande país que formou o bloco dos aliados não veio de ofensivas contra o seu território autônomo, veio de ofensivas contra o seu poder imperial. Isso explica melhor porque a Grã-Bretanha nunca foi invadida e entrou nessa guerra desde o começo. Os Estados Unidos também nunca foram invadidos, ao contrário do que Hollywood mostra. Eles entram na guerra quando o Japão ataca uma base naval sua, Pearl Harbor, que era então parte de um reino indígena invadido pelos Estados Unidos, o Havaí. E no outro dia, o Japão toma 2 colônias também roubadas pelos americanos, chamadas Bataan nas Filipinas e Guam nas Ilhas Marianas. A Holanda perdeu a sua galinha de ovos dourados, a Indonésia, para os japoneses. A Inglaterra perdeu Singapura. E aí entra a França governada na época pelo Charles de Gaulle. Ela tem que abandonar seus planos de tomar a China pelo sul por causa dos malditos japoneses. E a briga que se cria aqui, de quem está disputando o que contra quem, vai definir a configuração da Segunda Guerra Mundial e não um posicionamento moral. A gente tem a impressão de que os aliados funcionaram como uma liga da justiça e salvaram o nosso planeta do terror fascista. Não, para o Sudeste Asiático, o Japão fascista fez o que fez, só que ele livrou a Indonésia de 300 anos de tirania holandesa. Não existe potência europeia ou norte-americana com qualquer autoridade moral nessa guerra. Tratava-se da Alemanha e do Japão quebrando as regras de um jogo, desse sórdido acordo entre cavalheiros que se instalou entre grandes potências da época e que a gente chama de Concerto das Nações, de colonialismo moderno. Esse acordo que permitia alguns países conviver minimamente bem, contanto que repartissem o resto do mundo entre si. E o Japão vai lá e quebra a regra do jogo. A Alemanha e a Itália gostam da ideia, e o que vem em seguida? Guerra contra eles. Como a Indochina francesa ficou quando isso acontece? Esse é um caso super curioso, porque a França é invadida pelos nazistas no começo da Segunda Guerra, em 1941, e nesse momento instala-se lá um governo de colaboracionistas. O presidente liberal Charles de Gaulle se exila, e um hitlerista francês chamado Philippe Pétain toma o seu posto. E a rigor, a Indochina continua um domínio colonial francês, só muda o patrão. Mas quem extrairá seus bens materiais e escravizará sua população serão outros franceses. Então a mudança de regime leva alguns meses, como a gente pode imaginar. Nesse momento o Sudeste Asiático inteiro está entrando em movimento de independência e o mesmo acontece com os vietnamitas. Ho Chi Minh cruza a fronteira do sul da China, onde ele estava trabalhando, funda uma liga revolucionária com colegas comunistas e nacionalistas e declara a independência do que ele chamou de República Democrática do Vietnã. Então, nesse contexto, os colonos franceses só estão trocando de cargos, mas quando eles voltam, eles encontram um maluco do norte dizendo que o país é independente. A gente tem Ho Chi Minh, Le Duan e seu general Giap, não representando uma ameaça tão preocupante por hora. Mas uma vez que a Segunda Guerra Mundial termina, os japoneses e as tropas da França Vichy se rendem e o Charles de Gaulle volta ao poder. Uma nova troca de poder tem que acontecer e, curiosamente, os vietnamitas não veem muita diferença no mal que ela representa. Ontem a gente tinha uma metrópole liberal republicana, hoje a gente tem uma nazi-fascista desmiolada e logo depois voltam os liberais. E para uma colônia asiática, um regime é tão horroroso quanto o outro. E o que o Charles de Gaulle faz? Ele quer a Indochina de volta e vai fazer de tudo para reconquistá-la na bala.
Eu já vi comentadores políticos surpreendendo com a França liberal ao tomar essa atitude. O mesmo vale para a Holanda quando a gente pensa a história da Indonésia. Porque os dois países acabam de viver anos de invasão, de violência absurda contra a sua própria população, além de uma humilhação completa na mão dos nazistas. Só que acaba a guerra e eles vão fazer a mesma coisa na Ásia, tudo de novo. O que tem de errado com esses caras? Se você lê de fato historiografia ocidental, isso parece um acidente de percurso. Só que segundo a versão que eu estou tentando contar aqui, que é da historiografia pós-colonial, é isso que potências capitalistas fazem desde sempre. Saqueiam e estupram o hemisfério sul descaradamente sob os imperativos de mercados globais, sob os subterfúgios do racismo que fundamenta a identidade de cada um desses países. E de fato, a arrogância do De Gaulle é assustadora, mas ela evidencia que a guerra do Vietnã não começa como uma guerra civil, entre o norte comunista versus um sul que quer ser capitalista, mas não consegue. Ela começa como uma guerra imperialista. Nessa segunda parte eu vou contar como a gente tem essa divisão entre Vietnã do Sul e do Norte após o retorno do De Gaulle e como os americanos se metem nesse balaio. Pois bem, 1946. As tropas francesas pedem auxílio para o resto do mundo livre para retomar Saigon, que é uma cidade grande na região sul do Vietnã, e ao se depararem com um novo inimigo ao norte do país, inicialmente riem consigo da audácia desse líder magricela. Ho Chi Minh, esse nome de profeta, significa aquele que ilumina na língua local. E seu general é quem? Vo Nguyen Giap. Ninguém nunca ouviu falar desse cara no alto escalão do exército e descobrem depois que ele é um general autodidata que se treinou nas artes militares lendo livros. E eles riram até a piada perder graça. E mal sabiam eles que nos próximos 10 anos esses dois nomes ecoariam em seus pesadelos até a França ter seu rabo chutado do sudeste asiático pela Vietminh. Aquela foi uma época de grandes líderes, grandes mentes na Ásia. A gente tem Sukarno, Lee Kuan Yew, U Nu, Mao Zedong. Os exemplos são vários. E no Vietnã esse cara era Ho Chi Minh. Nacionalista que tinha tido educação na Europa, se radicalizou em seu contato com sindicalistas franceses e já lá, na metrópole, se destacou como um puta organizador laboral. Em seguida, ele trabalhou de intérprete na União Soviética e na China. E o Ho Chi Minh se desenvolveu como um pensador radical conforme a guerra da Indochina foi tomando corpo. Sua imagem de homem do povo foi muito bem-vinda àquele contexto de descolonização. Então, Ho Chi Minh abriu mão de uma vida familiar, por exemplo, para se dedicar ao país. E mesmo quando ele conquista o palácio do governo em Hanoi, ele opta por morar no casebre do antigo jardineiro dentro do perímetro do palácio e come junto ao povo, sentado na rua. Isso irritava até os seus comparsas de partido. E há um momento, em 1946, em que ele ainda era um republicano, grande admirador dos princípios da Revolução Americana, inclusive, e ele envia 7 cartas para o governo dos Estados Unidos. Nessas cartas ele cita repetidamente a Declaração da Independência e explica o quanto o exemplo dos Founding Fathers significava para a independência de seu pequeno e singelo país, o Vietnã. E, pois bem, os Estados Unidos nunca responderam a essas cartas. Então o presidente Truman as ignorou, mas mesmo assim a República Democrática do Vietnã foi fundada. E o Ho Chi Minh vai para a França para negociar a independência da antiga colônia. Essa é a tal da Assembleia de Fontainebleau. E sem chance, A comissão francesa humilha o cara, a credibilidade de Ho Chi Minh vai lá para baixo, é posta em jogo na frente de seus comparsas. E em setembro de 46 ele volta para o Vietnã e aqui ele faz o inesperado. Ele sai em uma turnê pelo resto do mundo, às cegas, trampando em navios comerciais e cidades portuárias, seja como garçom ou como cozinheiro, em busca de apoio à sua causa de independência. Ele passa inclusive pelo Brasil, em 1947, onde ele palestra no recém-fundado PCB e se encontra com o presidente Eurico Gaspar Dutra, e é bem recebido pelo presidente inclusive. Existem registros do Memorial da América Latina e no Museu Casa do Tatuapé, em São Paulo, e no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Ofensivas francesas vêm logo em seguida. Que a França tinha acabado de se livrar do jugo militarista nazista, mas age aqui de forma deplorável.
ela aceita ex-soldados da Alemanha nazista em seus escalões e o faz como uma forma de penitência, como quem diz: em vez de ser preso, você pode lutar como mercenário pra gente numa guerra colonial lá nos cafundó da Ásia e a gente te liberta depois. E de novo, o que divide aliados e eixo na Segunda Guerra Mundial é uma linha muito mais tênue do que parece, do que nos ensinam. O restante dos batalhões é preenchido por sujeitos coloniais de Senegal, Argélia e demais colônias africanas na tal Legião Francesa. Ou seja, os cidadãos franceses em si não põem a pele em risco nessa guerra colonial absurda. A mídia parisiense tira sarro dos habitantes da Indochina constantemente, chamando-os de exército descalço. E o Ho Chi Minh e Giap enxergam sua desvantagem bélica evidente e aí eles optam pela estratégia da guerrilha. Então, você não enfrenta o inimigo de frente, mas se vale da geografia das selvas para armar emboscadas, armadilhas e se mover de forma inescrutável. Então, essa é a tática típica de exércitos fragilizados durante toda a história recente, utilizada para você atrasar uma conquista estrangeira. E o Giap a orquestrou enquanto fazia o que ninguém acreditava que ele ia conseguir fazer: construir um exército moderno sem ter um Estado nacional ainda, sem ter uma economia propriamente dita ou uma diplomacia para você bancar suas forças armadas. Aí a Viet Minh passava por vilarejos e recolhia impostos dos camponeses ou voluntários, às vezes na marra. Então existe sim um nível de coerção envolvido aqui, mas ela garante a soberania atual de um país. De fato, no norte do país, as armas foram sendo produzidas aos poucos. Por uma época, a tática dos soldados foi roubar armas dos inimigos franceses nos seus acampamentos, quando os franceses estavam bêbados ou dormindo, treinar com elas na raça mesmo e usá-las contra os europeus enquanto se ganhava tempo com guerrilha e emboscadas. E essa foi a história da Primeira Guerra da Indochina, na década de 50. Até 1955, eu já estou adiantando a história aqui, a guerra assumiria um caráter muito distinto. Essa foi a única guerra imperial que eu conheço em que um exército profissional se forma em tempo real, lutando em 7 divisões ao seu fim, às vezes simultaneamente, 7 batalhas no mesmo dia, e seja como tropas convencionais ou guerrilhas escondidas em algum buraco na montanha. Então um general francês, quando ele fosse enfrentar o inimigo, ele não sabia como ele viria, de onde que viria, com que poder bélico. A maestria de um general como Giap, que sem dúvida foi um dos grandes militares do século XX, veio do seu conhecimento de terreno. Era a confusão que ele era capaz de causar no inimigo, dado que o Vietnã do Norte nenhum estado nacional era. Era um exército mobilizado com redes de auxílio entre vilarejos de camponeses e uma ideia. Não tinha uma capital para ser espionada, não tinha bases militares para você ir lá e fotografar. E o que os franceses fizeram? Uma medida francesa para barrar esse avanço coordenado entre norte e sul foi se focar numa parte do país só, dando atenção a 2 centros urbanos em especial, Hue, na região central, e Saigon, no sul. E funda-se a ideia artificial de Vietnã do Sul, abaixo do paralelo 17, como a gente vê no mapa, onde se empregaria colaboracionistas dos franceses no governo. Então Bao Dai, aquele antigo imperador local, foi reinstaurado como marionete do poder francês. Tudo de novo. E a França começa a veicular a ideia de que estaria salvando os verdadeiros vietnamitas e seu poder tradicional dos usurpadores comunistas da Viet Minh. E uma vez que esse quadro se forma, surge um aliado asiático em prol da causa da Viet Minh, a China. O próprio Mao Zedong vence a Guerra Civil Chinesa em 49 e parte para as fronteiras a sul do seu país para se reunir com Giap e Ho Chi Minh. E aqui a China deixa bem claro: a presença de poderes europeus na região não lhe interessa nem um pouco. E mesmo que China e Vietnã fossem inimigas históricas, se de fato foram, ela apoiaria a Viet Minh se necessário. E o Vietnã do Norte começa a receber uma arma recém-inventada, a AK-47, de fabricação soviética. Começa a receber caminhões para movimentar tropas, mantimentos. E nessa época a Guerra Fria está ganhando corpo. É justo o ano que a União Soviética está se expandindo, invadindo Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e criando o que se consolidaria como bloco soviético. E o Truman, o presidente americano que não respondeu às cartas do Ho Chi Minh, ele assume que o mesmo estaria acontecendo no Sudeste Asiático. Sua administração e, sobretudo, a administração seguinte do Eisenhower
foram responsáveis por criar uma chamada teoria do dominó. E chamar isso de teoria é ser bondoso até, porque ela foi mais um surto paranoico de dois milicos ultraconservadores querendo adivinhar o futuro do mundo, imaginando que ele funcionaria como um jogo de dominós equilibrados. Então a China, saqueada pelo Ocidente por séculos, agora se tornava independente, virava uma potência comunista e, por vingança, passaria a lastrar sua ideologia pelo resto da Ásia. Então, primeiro ela estaria presente no Vietnã, daí iria para o Laos, Camboja, Tailândia, então Burma, então Bangladesh, e logo os pobres Estados Unidos estariam lutando sozinhos contra uma ideologia que ameaçava seu expansionismo. Aqui os Estados Unidos entram na guerra da Indochina, mas é importante fazer um balanço prévio. Toda a Indochina virou comunista contra qualquer esforço possível dos Estados Unidos. Hoje, Laos, Camboja e Vietnã são estados liderados por partidos comunistas. O Vietnã é uma economia emergente, aliás, e isso não significou o fim do sonho molhado americano, de forma alguma, nem perto disso. A teoria do dominó era um delírio, no fundo, e nem sequer uma estratégia pautada em análise geopolítica séria. Ela não estabelecia, por exemplo, quão difícil seria a aceitação do comunismo em certas culturas islâmicas da região. Ela só estabelecia que qualquer estadista que soasse minimamente anticapitalista seria deposto, substituído por um fantoche do empresariado ou da classe militar. Isso foi estrategicamente preguiçoso porque deixou de considerar que o próprio bloco comunista era cheio de tensões internas. Em 1951, a China e a União Soviética estão tretando sem parar. A própria Viet Minh está se rachando em dois. O Ho Chi Minh é a favor do abandono do rótulo comunista e chamar seu movimento só de nacionalista para não ter nada a ver com o que estava acontecendo na União Soviética do Stalin. Em suma, não houve inteligência de Estado para tentar compreender a situação e as reais ameaças de um suposto Estado vietnamita autônomo à soberania do ZEUA. Quem pagou por isso? Populações civis. A paranoia falou mais alto e gente paranoica faz bobagem. Gente paranoica com bomba atômica faz mais bobagem ainda. E o resultado da guerra não foi o Estado vietnamita autônomo que ameaçasse a soberania dos Estados Unidos, foi antes a maior potência industrial da época, o ZEUA, auxiliando a França para despejar armamento químico numa população rural que lutava de chinelo, localizada a 11 mil quilômetros de Washington, e atrasar sua independência por 20 anos. Mas aqui a gente está se adiantando até demais. Parte 3. Dien Bien Phu e a americanização da guerra. Em 1950, os ZEUA já estavam pagando mais de 70% das contas militares dos franceses. Tecnicamente, o país é sim um elemento ativo na Primeira Guerra da Indochina, embora estivesse agindo como um banco, de forma indireta. E outro elemento que estava recebendo mesada em dólares foi o Estado fantoche que a França implantou, o Vietnã do Sul. O imperador Bao Dai era débil demais para fazer qualquer coisa e a própria população sul-vietnamita começou a se mostrar um pouco impaciente com a situação, com a fome que eles estavam passando, por exemplo. E a autoridade francesa veiculava mensagens por rádio da ameaça comunista e suas injustiças cometidas lá no norte pela Viet Minh. Falava-se de um futuro de fome, de violência estatal, de desgraça que esperava os sul-vietnamitas caso as tropas do Giap tomassem Saigon. Mas como explicar um presente de fome, de violência estatal e de desgraça? Como eu disse, 10% das tropas francesas eram formadas por ex-soldados da Wehrmacht e tato não é o forte de alemães que crescem no nazismo. Eles eram famosos por transitar por aldeias sul-vietnamitas que eles eram pagos para proteger antes de tudo, estuprando geral, saqueando e assassinando a população campesina por esporte. Os únicos que enriqueceram e se beneficiaram com o retorno dos franceses foram meia dúzia de militares do alto escalão e os grandes capitalistas. O grosso da população se lascou. A insustentabilidade do regime, a falta de eficácia mesmo dessa presença francesa, levou a um desgaste. Em 1954, as coisas deveriam ser resolvidas e esse episódio da história deveria chegar ao fim. E poderes europeus e norte-americanos se reúnem em Genebra, lá na Europa, para discutir questões asiáticas, disseram eles. Essa é a famosa Convenção de Genebra.
Lá eles fizeram uma série de acordos vagos, sem qualquer aval do líder vietnamita, decidindo que dividiriam o país entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Problema resolvido. Os ELA, por sua vez, interferem e deixam claro sua insatisfação com a incompetência completa dos franceses, com a ideia de permitir a existência de mais um Estado declaradamente comunista. Eles tentaram, portanto, boicotar a conferência ao máximo e, como resultado, não há um só resultado dela. Há várias deliberações mutuamente contraditórias. Nada de definitivo fica acordado, senão uma divisão artificial do país em dois e um armistício e retirada da França dali. Só que antes da conferência, a França opta por jogar sujo. Ela quer ganhar uma batalha grande pelo menos, para poder se sair melhor na mesa de negociações, conseguir mais coisa para si. E para isso ela arquiteta uma batalha em Dien Bien Phu, junto à fronteira do Laos. Eu não vou ter tempo para dar muitos detalhes, mas existem livros inteiros só sobre essa batalha e suas estratégias. Militares atuais estudam ela com afinco por ter sido um evento com reviravoltas muito inesperadas. Foi extremamente sangrento, a nível tipo Stalingrado, Verdun. Então ela foi organizada em um forte, em cima de uma colina mesmo, de onde a infantaria francesa esperava atirar nos guerrilheiros da Viet Minh que nem patinhos, lá de cima, trancafiados nas muralhas da cidade, recebendo eventuais soldados e mantimentos via paraquedas. Algo que a Viet Minh não tinha, os vietnamitas não tinham aeronáutica. Então tinha de tudo para os franceses vencerem. E a Viet Minh mesmo assim aceita, sabendo que se tratava de uma emboscada, e a batalha se estende de março para abril para maio de 1954. Porque inesperadamente a Viet Minh cerca os franceses com um sistema de trincheiras, com um exército de infantaria mesmo, e começa um cerco. E eles são pacientes. Eles moram na selva há muito tempo já. E só é possível chegar a reforços para os franceses via paraquedas, como eu falei, e a Viet Minh faz o quê? Intercepta tudo e pega as munições e mantimentos para si e deixa os franceses passarem fome, sede, até colocarem a cabeça para fora e terem que lutarem mano a mano. E nesse momento os franceses tomam pau da vida deles. Aquilo representou uma completa humilhação para a França. O comandante Charles Pirot, que antes tinha se gabado para a mídia "eu tenho mais armas do que preciso", se suicida sozinho escondido no seu bunker, tamanha é a humilhação. Aqui a França pede pela primeira vez por reforços dos Estados Unidos, reforços militares mesmo, inicialmente auxílio aéreo. E o governo Eisenhower confere esse auxílio já na Primeira Guerra da Indochina, mas esconde essa informação da sua própria população. Isso vai se tornar uma constante daí para frente. Eu não tive tempo de confirmar isso nos documentos do Pentágono que vazaram depois, só que eu vi essa informação de um ex-militar dos Estados Unidos, o Charles Kimball, e eu vou deixar a referência aí. Há em seguida a mencionada Conferência de Genebra, onde se assina um armistício entre a França perdedora e a Viet Minh, a retirada incondicional de tropas francesas, além da divisão da Indochina em 4 partes. Então aí se funda Estados Nacionais do Laos, Camboja, Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Mas pouco mais do que isso fica resolvido. Fica muito vaga qual será a condição de cada um desses países, o que adianta alguns problemas do futuro. Apesar de tudo, há uma fagulha sim de esperança de vitória para o lado do Giap e do Ho Chi Minh. Que após 8 anos fora de Hanoi, suas tropas adentram a cidade e retomam os prédios administrativos. A presença de tropas estrangeiras, inclusive dos Estados Unidos, continua só lá no sul. Cidades nortistas de Hanoi e Haiphong e seus respectivos interiores formam parte de um jovem Estado comunista que pode começar a se desenvolver. Estabeleceu-se que dentro de 2 anos o poder teria se estabilizado e o país poderia se reunificar via eleições democráticas. Então, se todo o país Ho Chi Minh vencesse umas eleições futuras, o país inteiro seria comunista, com reconhecimento de Genebra. Só que se não, a Viet Minh deveria ceder o poder a Hanoi para um novo governo democrata aliado com o Ocidente. A princípio, era para a guerra Indochina acabar aí. Mas é claro, não foi o que aconteceu. E vamos falar sobre o Vietnã do Sul,
estado que os Estados Unidos construiu. O governo do Kennedy reconstruiu Saigon como nova sede do governo a partir de princípios de relações públicas. Ele se viu na necessidade de fazer um rebranding cabuloso do poder político e retirar o antigo imperador Baudai, pedindo para que ele escolhesse a dedo um novo porta-voz do governo, uma figura mais jovem, mais moderna. Teria que ser uma figura com um passado nacionalista, mas um anticomunista de carteirinha, aliado aos modos de governo e de pensar do norte global, ao capitalismo liberal e por aí vai. E essa pessoa foi Ngo Dinh Diem, fulano que morava nos Estados Unidos antes de ser nomeado primeiro-ministro do Vietnã do Sul no ano de 1954. A família Ngo Dinh era uma família católica, proeminente na região central do Vietnã, e há muito se envolveu em atividades antifrancesas. E o próprio Ngo Dinh Diem serviu como funcionário público no governo colonial francês por um breve período, antes de renunciar e se juntar a seus irmãos no movimento de resistência contra os franceses. Inicialmente o Baudai nomeou Diem como seu primeiro-ministro. Os poderes ao redor logo atribuíram ao Diem uma pecha de marionete do Kennedy, porque vão pensar, nenhum estado do entorno que tinha acabado de lutar uma longa guerra de independência contra a Europa levou o cara minimamente a sério, não tinha como. Então, sua presença como novo Estado Nacional começou com uma série de traições que só aumentou as tensões na região. Porque uma vez que ele assume o poder, ele comete alguns erros. Primeiro, ele expurga todos os funcionários que ele considerava desleais, incluindo muitos membros que ele sabia ter ligações com o norte do país, às vezes pessoas que tinham família no norte do país. São dezenas de milhares de pessoas aprisionadas em solitárias nos subsolos de Saigon, a olhos vistos, sendo torturadas e assassinadas diariamente para deixar o recado: o Vietnã do Sul não aceitaria anti-americanismo de forma alguma ou qualquer transigência perante os comunistas. E aqui o Diem deixa bem claro para sua população que a sua lealdade está com estrangeiros, não está com conterrâneos. Número 2. Ele também estabeleceu sua própria força de segurança, chamada Can Lao, para manter a ordem e suprimir qualquer dissidência. E essa força funcionou como uma Gestapo, uma polícia secreta ao estilo dos nazistas. A Can Lao invadia a casa de pessoas de madrugada, movida por boatos, roubava pertences da população, perseguia monges a rodo e ajudou a pôr em questão quão democrático era esse novo governo. Em 1955, o Diem encenou um referendo para legitimar seu governo, para pedir para a população dar sua opinião, e ele nem se esforçou para fingir que não tinha fraudado. Houve protesto e rechaço na mídia, então ele perde a paciência e dissolve a Assembleia Nacional e se declara presidente da República do Vietnã do Sul. Esse é o movimento que se tornou tão comum no processo de state building americano nas décadas seguintes. Primeiro você tem forças de ocupação apoiando um governo, enchendo o c*** dele de dinheiro. Esse governo promete democracia, mas num piscar de olhos vira um estado fantoche autoritário, extremamente corrupto e nepotista. Aconteceu no Chile com Pinochet, aconteceu no Brasil em 64, aconteceu na Indonésia com Suharto. Mas antes de qualquer lugar, foi testado no Vietnã do Sul. Aqui a gente encontra a primeira tentativa desse experimento que marca o déficit democrático do Sul global. Como os Estados Unidos contribuíram para a legitimação de poder nesse estado, enfim, ele se valeu de publicidade para precipitar uma migração do Vietnã do Norte para o Sul a partir de 55. Isso foi usado como uma propaganda de Guerra Fria, cuja estratégia era de criar um círculo vicioso. Então, a CIA espalhava panfletinhos prometendo uma vida melhor para os vietnamitas do Norte. Parecia panfletinho de testemunho de Jeová, sabe? Migre com a sua família para o Sul e a vida será um deleite sem fim, é que tá tudo bem, ninguém passa fome e tal. Isso fazia, de fato, alguns camponeses migrarem para o Sul. Essa migração no Sul era instrumentalizada na mídia americana e francesa como uma prova de que o comunismo seria um regime tirânico e a economia do Ho Chi Minh seria desastrosa. Então a mídia ia lá, filmava tudo, recebia o pessoal com flores, super bem. Só que no fundo passavam uns dias e esse pessoal notava que não existia interesse nenhum em resolver seus problemas reais. Eles eram largados em favelas nas cidades grandes e continuavam a passar fome.
Então o interesse era só de pintar um cenário que fosse favorável para a imagem internacional do bloco liberal anticomunista. Enquanto isso, o dinheiro injetado no governo Diem virava casacos de pele para as esposas dos generais, carro de luxo, escolas católicas com prédios exuberantes, mas a fome persistia como uma constante para toda a população. A violência policial era a resposta para qualquer reivindicação popular. Problemas administrativos se expressam também por uma crise no funcionalismo público do Sul. A maioria dos funcionários públicos deixou de trabalhar direito. Eles ficavam pensando em como fugir do país com medo de retaliações da Viet Minh dali a 2 anos. Então houve uma evasão nunca antes vista. Educação, saúde, gestão pública colapsaram. Isso porque funcionários públicos, que era uma classe privilegiada, bem sabiam que a maioria da população local queria o Ho Chi Minh no poder, não Diem. Dali a 2 anos haveria eleições e a reunificação do país, e se o Vietnã do Norte seguisse o que a China fez com colaboracionistas do Ocidente, é melhor mesmo que eles temessem por suas vidas. Para mitigar essa avalanche de problemas, Washington transforma os Diem num herói que ele nunca foi no fundo. Cria-se a imagem dos Diem como um Miracle Man from Asia, o homem milagroso da Ásia, um bastião do anticomunismo naquela terra incivilizada e longínqua. Então dá pra gente imaginar os órgãos que cooperaram com a criação dessa imagem e se aliaram ao que eu tô chamando de um processo de state building. Reader's Digest, The New York Times, a revista Time, como eu deixo na tela. Agora, esse foi um curioso processo de state building transferido, porque a França após Dien Bien Phu desviou todas suas intenções imperiais para suas colônias africanas, a Guerra da Argélia começaria a partir dali, e abriu mão de vez da Indochina. Só que os Estados Unidos compraram o problema, que é uma colônia revoltosa, e imediatamente aplicaram fórmulas midiáticas, institucionais e militares que a gente consegue reconstruir em 14 mil páginas de documentos vazados que viraram os tais dos Pentagon Papers em 1971. Quem vazou isso foi um analista do próprio Pentágono que se sensibilizou com a sujeira que era aquela guerra e agiu como um whistleblower. O nome dele é Daniel Ellsberg, um cara que está vivo até hoje, inclusive. E quando eu digo que o Vietnã do Sul foi um estado fantoche, eu não estou julgando injustamente os Estados Unidos. Eu estou só reproduzindo o conteúdo desse vazamento. Isso era óbvio nas conversas do alto escalão dos militares e do governo. Quais são as consequências para o povo? O anticomunismo dos Diem se expressou como um terror contra a própria população. Camponeses sem religião ou os que adoravam os antepassados naquele estilo de religiosidade tradicional eram forçados a quebrar seus altares, começar a orar para o Deus católico com uma arma apontada na cabeça e vociferar epítetos anticomunistas que eles mal entendiam muitas vezes. E logo fica evidente para os próprios militares mais atentos que o que o regime trouxe com o Diem não era uma democracia. O cara era completamente autoritário. Não pensava 2 vezes antes de atirar a polícia em cima das pessoas que estavam reivindicando comida, protestando contra o fato de que quase toda a grana de impostos e que entrava como auxílio dos Estados Unidos virava o Mercedes-Benz para os membros da família do Diem, virava Jeep e casa de campo para militares. E 2 fatores extras do governo Diem evidenciaram sua fraqueza política nos meses seguintes. Ele nem gostava dos vietnamitas, nem tinha qualquer apelo ou tato para entender as demandas da população. Antes de tudo, ele é um cara que cresceu falando francês e inglês, estudando fora. Em vez de budista, ele era de uma minoria católica e um católico intolerante com demais manifestações de fé. Segundo problema, o Diem governava para membros da sua família e para amigos próximos. Então, a pré-condição para você ser um comandante, um tenente, ou assumir um cargo grande de estrategista dentro do exército, não era você saber fazer o que você estava fazendo, ter mérito, ter bravura. Era você ser puxa-saco do presidente. Então, existe registro atrás de registro de militares americanos que estão lutando ao lado dos sul-vietnamitas, informando o secretário de defesa que, eles só estão colocando gente competente no poder. A gente não está recebendo nenhuma forma de auxílio nas nossas batalhas. Só que nada foi feito a respeito. O Diem era um homem fraco, enfim. Quem o controlava era seu irmão, uma figura carimbada da classe empresarial com contatos no exterior, chamado Ngo Dinh Nhu.
esse segundo homem mais poderoso do Vietnã do Sul, segundo a mídia da época, entrava em conflito contra qualquer um que criticasse o governo, não só os comunistas. Então houve um conflito particularmente revoltante com monges budistas num certo momento no ano de 63, com atuação bastante violenta da polícia e repercussão internacional negativa. Nesse momento, até a mídia dos Estados Unidos perdeu a paciência com o fato de que o Diem e sua polícia estavam mandando a polícia descer o cacetete em monge e em criança. Como resposta a essa repressão policial, um monge chamado Thich Quang Duc extrapola o protesto. Ele sai de um carro, assume a posição de lótus no centro de Saigon um determinado dia, despeja gasolina nas próprias vestes e ateia fogo em si. E calhou de um jornalista gringo estar presente na cena e conseguir pegar a cena inteira. Aqui a gente tem uma outra importância para a guerra, aliás, que era um marco importante para a história do fotojornalismo. Esse cara ganha o prêmio Pulitzer de fotografia naquele ano de 63. E o Thich Quang Duc se torna um dos ícones mais intensos daquela escalada de violência contra civis. O ato de um pacifista religioso atear fogo no próprio corpo é um evento dramático, é um ato extremamente simbólico, tanto do estoicismo da sua religiosidade, quanto da situação embaraçosa dos sul-vietnamitas ao optarem por se aliar ao Ocidente. A revista Time teve uma matéria de capa datada 21/6 de 73, vocês acham facinho na internet, que falava a respeito e trazia uma foto bastante explícita dessa autodestruição do monge. A reação do governo Diem não podia ter sido mais desastrosa. A gente tem essa esposa do Nhu, que vai pra TV falar um monte de bobagem, e ela chama a autoimolação do monge de churrasco de monge. E vocês não imaginam como essa mulher é odiada, aliás, até hoje. Ela tem essa cara de megera de novela das 8, né? E foi uma figura realmente impopular, sempre desfilando na última moda na época que os sul-vietnamitas estavam passando perrengue. Em seguida, a polícia desce o cacetete em monges budistas pacifistas que continuam a protestar o evento e o irmão do Diem põe a culpa de tudo nos comunistas. Ele repete a alegação a um nível que ficou muito claro que ele só queria se livrar de jornalistas inoportunos e não dava a mínima para a opinião pública. Então, templos budistas começam a ser invadidos e destruídos por unidades da polícia leais aos Diem. A justificativa não podia ser mais preguiçosa. Monges budistas seriam comunistas disfarçados e merecem ser tratados como tal. Qual que é o problema? A maioria do exército vietnamita é formada por budistas, que estavam rangendo os dentes de ódio do tipo de liderança escrota que eles tinham. E esse é só o começo do fim desse governo. O Diem declara a lei marcial no dia 21/8 de 1963. Mais uma vez foi visto como uma imposição de autoridade de alguém que não inspirava qualquer liderança, que estava deixando de ser respeitado pelas próprias forças armadas. E nessa época os Estados Unidos estão gastando 1,5 milhões de dólares por dia nessa guerra. O Kennedy começa a jogar indiretas por entrevistas de que está descontente com o poder do Diem. Isso é visto pela inteligência americana como um tiro no pé, porque os Estados Unidos já tinham firmado essa imagem de que eles eram um estado forte que nunca deu vida do seu excepcionalismo. Isso acaba enfraquecendo Kennedy, consequentemente. E um golpe militar segue-se. Acontece no dia 1º de novembro de 63, liderado pelo general Dum Van Mien. O Diem e seu irmão desaparecem por uma passagem subterrânea durante a invasão dos militares ao palácio, mas são interceptados na saída e assassinados. O Diem é morto com um tiro no pescoço, só que no irmão dele, os assassinos descarregam o pente inteiro da arma. Fotos circulam por tudo quanto é canto. O Kennedy é assassinado no mesmo mês que o Diem lá em Houston. Esse é um momento de virada na guerra, porque a Viet Minh aproveita essa fraqueza do inimigo e do seu colaborador Estados Unidos e renova ofensivas por todo o interior do país. É um momento de virada na política interna dos Estados Unidos, porque existe uma crise profunda também a ser resolvida. O LBJ, o Lyndon Johnson, era o vice-presidente que assumiu o cargo do Kennedy, e ele é um texano linha dura e desbocado, e conta com outra figura imaleável, o Robert McNamara, como secretário de defesa.
a gestão dupla deles na Guerra do Vietnã é um assunto à parte que também tem livros e documentários inteiros a respeito. O mais recente se chama The Fog of War, de 2003. Eu vou deixar na tela aí a capa do DVD. Esses dois assumem o país quando a população está bem descontente com o desperdício imenso de fundos e vidas que essa guerra representa. Os hippies, os latinos afro-americanos organizados, mais a nova esquerda, mais alguns acadêmicos, compram a briga contra a Guerra do Vietnã de forma que nunca tinha acontecido na história do ZEWA. Antes, quem protestava contra guerras naquele país eram geralmente donas de casas conservadoras. E além disso, o movimento dos direitos civis está conquistando o fim do regime de segregação neste exato ano. O LBJ é o cara que assina o fim do regime Jim Crow ao lado do Martin Luther King Jr., permitindo que negros e negras votem e tenham garantias mínimas como cidadãos após 300 anos de exploração. Enfim, o LBJ e o McNamara aparecem como quadros que deveriam remediar males que precisavam de fato ser sanados após séculos de racismo institucional e segregação e após meio século de imperialismo predatório na Ásia. Só que não tem como os dois terem piorado mais a situação. A gente pode discutir duas duplas dinâmicas na hora de debatermos o Vietnã e a Guerra do Vietnã. Por um lado a gente tem o McNamara e o LBJ, por outro o Henry Kissinger e o Nixon, que entraram depois de 69. Tudo que o governo se propôs a fazer é feito, só que ao contrário. Eu dou uns exemplos pontuais. O McNamara surge como um quadro técnico. Ele era tipo um nerd de estatística, muito bom no que fazia, aliás, que entendia de computação e processamento de dados de forma que poucos entendiam na época, e ele é posto inicialmente pelo Kennedy para reorganizar o orçamento da guerra. Com as suas estatísticas, ele saberia dizer, a gente precisa dessa quantidade de armas, tropas, veículos e dólares para vencer a guerra gastando o mínimo. Aqui está os dados baseados em 10 anos de guerra que os franceses gastaram e tal, e eu vou conseguir resolver isso. Resultado? As contas da guerra extrapolaram várias vezes sob a administração do McNamara. Segundo caso pontual, Lyndon Johnson prometeu estabelecer um governo anticomunista no sul do Vietnã e retirar as tropas americanas durante sua administração. O que ele faz? Ele teve a ideia brilhante de bombardear o Vietnã do Norte pela primeira vez em agosto de 64, quebrando com as promessas do Acordo de Genebra, o que foi chamado de Incidente no Golfo de Tonkin. E aqui de fato começa a tal Guerra do Vietnã, ou Segunda Guerra da Indochina. O Vietnã do Norte ganha a causa de contra-atacar tropas americanas e invadir o Sul, algo que ele não tinha. Então tirar todas as tropas americanas lá seria se acovardar perante um inimigo menor e acabaria com a reputação desse texano linha dura, e ele decide então comprar a briga. Esse episódio é só sobre as origens da guerra, então a gente pode ter uma conversa sobre a Guerra do Vietnã em si, de 1965 a 75, numa outra ocasião. Mas tem um momento em que está morrendo 40 vietnamitas para cada baixa americana. 40 para 1 só. E a mídia e o governo expressam aquilo como um sucesso absoluto, a gente está ganhando a guerra. Só que mesmo assim os vietnamitas vencem. A força de vontade, o espírito de sacrifício desse povo é um negócio incomparável a qualquer causa nobre que os americanos acham que tem. O Kissinger e o Nixon se tocam disso já em 73, quando movimentos antiguerras dominam a sociedade civil americana. Porque os próprios soldados que perderam uma perna, perderam seus amigos, perderam a paz mental, voltam e se juntam aos hippies, aos estudantes e às minorias para expor o absurdo que é essa guerra. E quando eu digo que essa foi uma guerra impopular, foi também neste sentido. Ela foi nociva ao próprio povo dos Estados Unidos. A atuação do povo nos Estados Unidos, sobretudo suas esquerdas e parentes de combatentes, foi central para o fim desses conflitos. Quer alguns dados? Jornalistas começam a investigar como a indústria bélica está lucrando com a guerra. Isso convence muitos dos próprios soldados a se revoltarem contra o evento, porque começa a descobrir que o fuzil M16 que estão colocando na mão dos soldados, ele não é feito para aquele ambiente extremamente úmido, de lamaçais, de regiões alagadas. E essa arma vive travando no meio do barro e da lama. E ela só está sendo posta nas suas mãos por causa de um acordão entre a indústria bélica e o governo dos Estados Unidos.
Então o livro do Max Hastings trata disso muito bem, eu deixo referência aí. E existem relatos de soldados pegos abatidos com as suas armas desmontadas ao seu lado. E os analistas do exército começam a achar estranho. Falou, por que diabos um soldado iria desmontar o seu rifle na hora do fogo cruzado? Depois começam a investigar, a perguntar aos outros soldados e eles descobrem M16 trava em certas regiões e não é feito para lutar em lamaçal do Sudeste Asiático. A AK-47 que os soviéticos estão fornecendo para os norte-vietnamitas, por outro lado, é uma arma robusta. Ela tem uma mira ruim, né? Ela tem um recuo para a esquerda, mas ela é formada por partes soltas que permite sujeira, pedrinhas e lama no meio das suas engrenagens e ela dá conta do recado, ela não para de funcionar. Em suma, os lucros gerados pelo exército americano estão matando mais soldado do que devia. Imagina se eu ouvir que seu filho morreu por causa disso. Populações negras e latinas, novamente, são mais propensas a ir para o fronte de batalha e ser postas em situações de perigo pelos generais e, consequentemente, suas baixas são muito maiores. Tem um livro do Christian Epp chamado American Reckoning, de 2016, que fala só sobre isso. E esses dados demográficos começam a vir à tona. A última gota para boa parte dos americanos é quando descobrem o tal do Project 100,000 do McNamara. Porque uma vez que surge maior resistência por parte dos jovens para se alistar, o exército começa a burlar resultados da prova psicológica e admitir jovens com um QI menor do que 80, além de distúrbios mentais diversos, para o campo de batalha. Então a gente tem registrados 354 mil soldados desse projeto que ganham o nome carinhoso de Moron Corps, os destacamentos dos imbecis. E lá tem desde assim, de cara de 20 anos com idade mental de 8 sendo posto em campo de batalha. Tem autistas com espectro extremamente alto, que são neurodivergentes e não deveriam estar numa guerra. Muitos autistas, aliás, têm forte perturbação com barulho alto de carro até. Imagina com uma AK-47 estourando na sua cabeça. Então eles são usados como boi de piranha e morrem em proporções muito superiores. São pessoas que precisam da atenção médica da sociedade, que não tem constituição mental e emocional para aguentar o nível de estresse de um fogo cruzado. E pois é, o tio Sam está sacrificando sua própria população por uma causa perdida para manter a imagem dos presidentes e, de tabela, gerar bilhões para a indústria armamentista. Alguns setores da sociedade começam a achar aquela guerra uma má ideia e nem por isso deixam de eleger Richard Nixon como o cara que vai prometer acabar e vencer a Guerra do Vietnã. O Nixon assume o governo em janeiro de 1969 sob o slogan "Dessa vez, vote como se todo mundo dependesse disso", seguindo essa mentalidade da Guerra Fria. E o plano do Nixon é sair da guerra com o rabinho entre as pernas, mas pintar uma imagem de que os Estados Unidos teriam ganhado ela. Isso com os menores custos humanos possíveis. Qual que é o resultado? Os Estados Unidos saem humilhados e o Sr. Nixon comete uma série de crimes de guerra de todo tipo que você imagina, inclusive invadindo o estado soberano Laos, que não tinha nada a ver com o rolê. Para quem estuda história militar, a Guerra do Vietnã é um grande divisor de águas para se entender a história mundial a partir dos anos 60, porque ela conta a história subjacente de órgãos internacionais, tipo Convenção de Genebra, OTAN, ONU, e a sua conivência com genocídios e massacres contra a humanidade 15 anos depois de eles terem sido criados para combater essas coisas. E ela cobriu 5 administrações presidenciais naquele país, de Eisenhower até Nixon, mais a do Ford, que herdou a retirada das tropas, e todas mentiram mês a mês para a própria população sobre desenvolvimentos do conflito. O Eisenhower chegou a cogitar despejar bomba nuclear e repetir Hiroshima em Hanoi por pura impaciência. Seus generais tiveram que cortar ele. O Nixon passou por cima do Congresso e ordenou a invasão do Laos, contrariando todos os regulamentos possíveis de soberania de estados para atingir objetivos eleitoreiros. Ele despejou desfoliante para poluir aquíferos e criou uma geração de crianças com deformações congênitas. O Lyndon Johnson usou napalm em vilarejo de camponeses, que é uma espécie de geleia que faz sua pele descolar e seus tecidos musculares derreterem quando você está ainda vivo. É uma tortura elaborada em formato de bomba. Aí isso foi despejado em cima de populações civis, de bebês de colo até idosos, para mandar um recado.
E essa é a foto mais famosa de crianças fugindo de um ataque de napalm. É um bagulho tétrico. O interessante é que os Estados Unidos reconhecem hoje, oficialmente mesmo, de que atuou como um agente contra-revolucionário no movimento de independência que era legítimo. Tudo o que fizeram foi atrasar um processo de independência de 3 países diferentes por 2 décadas e bombardeá-los 2 vezes mais do que bombardearam a Alemanha nazista, pelo simples fato de que eles queriam lutar por sua autonomia. Então houve sim um movimento de reconhecimento, fizemos bobagem, só que nunca frente ao público americano. O Nixon inicia a negociação do fim da guerra com os soviéticos, passando a impressão de que sim, aquele era um capítulo na cruzada contra o comunismo internacional e seus planos, e os patrões dos vietnamitas, a União Soviética, eram as autoridades com que os Estados Unidos deviam acertar as contas. E os soviéticos receberam ele com cara de tacho, não entendendo o que ele queria lá. Eu tentei mostrar que não foi isso, essa foi uma guerra neocolonial atípica, herdada do projeto da Indochina francesa. Esse acordo de paz ocorre no dia 27 de janeiro de 1973. O Vietnã continua dividido nesse momento, porque o acordo de paz pede só a retirada de forças americanas. A guerra vira uma guerra civil por mais 2 anos, até a chamada queda de Saigon em 1975 e o estabelecimento atual de um regime socialista no Vietnã. Saigon é renomeada para a cidade de Ho Chi Minh no dia 2 de julho de 1976. 58.220 soldados americanos foram mortos, 303.704 voltaram para casa mutilados. Do lado asiático, a guerra ceifou a vida de 5,4 milhões de vietnamitas, segundo estatísticas do governo do Vietnã. 13% da população inteira do país, sem contar as baixas em Laos e Camboja, foi assassinada. Nenhum país no mundo foi mais bombardeado na história registrada do que o Laos. Foram 2 milhões de toneladas de bombas despejadas num país com a extensão menor do que o Tocantins. 80 milhões de bombas não explodidas ainda estão espalhadas por lá, impedindo o desenvolvimento da sua agricultura, infraestrutura básica, saneamento básico, construção de estradas em boa parte do território. Volta e meia a gente lê notícias de que crianças laosianas estão brincando em campos e morrem por causa da ativação de alguma bomba lançada na geração de seus avós. E apesar dos inúmeros crimes de guerra já reconhecidos por seu governo, somente 95 soldados de campo e 27 da Marinha dos Estados Unidos foram condenados em cortes marciais. Por isso mesmo, a Guerra do Vietnã criou um precedente repetido em todas as guerras futuras perpetradas por aquele país. A Guerra do Golfo, Iraque, Afeganistão, Síria e Ciro, o nome do próximo que vai ser invadido sob a desculpa do State Building como tecnologia legitimadora de invasão, bombardeios e assassinato de civis. Essa desculpa persiste. Após toda essa bagunça, os Estados Unidos impuseram embargo comercial ao Vietnã e não estabeleceram relações diplomáticas com o país até 1995, impedindo que o resto do mundo fizesse isso também. Esse embargo foi suspenso em 94, mas algumas restrições permaneceram em vigor até 2006. Então, além do embargo, o governo dos Estados Unidos mandou uma conta à recém-unificada República Socialista do Vietnã na forma de reparações de guerra, eles disseram. Tipo, eu destruí seu país, mas eu quero que vocês paguem pelas bombas. Eu não tô zoando. O governo dos Estados Unidos exigiu sob ameaças que o Vietnã pagasse 3,25 bilhões em reparações. O Vietnã rejeitou essa exigência. Essa questão das reparações permaneceu sem solução até 1991, quando os dois países concordaram em estabelecer uma força-tarefa para investigar a questão. Em 95, os dois chegaram a um acordo. O Vietnã concordou em pagar 145 milhões de compensações aos soldados americanos que faleceram, e a compensação foi paga pelo Vietnã em parcelas, ao longo de vários anos, considerando que ele começou com um país inteiro destruído por 20 anos de guerra. Nesse meio tempo, a República Socialista do Vietnã teve que ser criada dos escombros. Houve o auxílio da China e da União Soviética e uma curiosa parceria com Cuba e Laos. Cuba mandou vários médicos para ajudar a reconstrução do país. Até hoje os países têm relações diplomáticas muito boas e o Vietnã conseguiu se reerguer.
Num relatório recente, de 14 de abril de 2022, o Banco Mundial diz que o Vietnã é um caso de sucesso de desenvolvimento. Ele provou que estados socialistas na Ásia foram capazes de fazer algo que a União Soviética não conseguiu nos anos 80, se adaptar ao mercado global, mantendo uma estrutura de governo socialista com sindicatos fortíssimos, serviço público e gratuito para todos os trabalhadores bancados pelo Estado. Hoje o Vietnã ocupa a posição 23, segundo a paridade de poder de compra no mundo, já acima de Portugal, perto da Dinamarca e de vários países europeus. Ele é um país com 96 milhões de habitantes e a nossa história acaba com um final feliz, inesperadamente, não graças ao imperialismo de potências capitalistas. Hãy còn thơ cho ta với cuộc tình